Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso livro é um livro que tem como título Foi Tudo por Amor e como subtítulo O Encontro de Almas Predestinadas em Busca da Felicidade. É um livro ditado pelo espírito Frei Humberto de Aquino e quem está aqui conosco para comentar sobre essa história, sobre esse romance, que é um romance muito bonito, é Berenice Germano. Seja muito bem-vindo, Berenice. Faz tempo que você não vem ao Repensar, Eu né? estava sentindo falta de vir aqui. E nós também. Muito bom. Seja muito bem-vinda mais uma Obrigada. vez, né? Bom, esse livro aqui, o que eu estranhei aqui foi o espírito, né? Porque normalmente você traz livros ditados pelo espírito Irmã Vitória, Irmã né? Vitória. Como é que é isso? A Irmã Vitória foi descansar um pouquinho e Foi. mandou o Frei Humberto? Tirou umas férias. Então, o Frei Humberto, ele foi um personagem do primeiro livro da Irmã Vitória, que é Sombras de um Segredo. E quando a gente terminou o livro Sombras de um Segredo, a Irmã Vitória trouxe Frei Humberto para a gente terminar. Então, eu conheço Frei Humberto desde o primeiro romance que a gente escreveu com a Irmã Vitória. Eu acho extraordinário esse fato de você conhecer, você ver os espíritos, né? Quando eles contam a história para você. E você, às vezes, participa assim, assistindo a cena da história, é isso? Exatamente. É como abrisse uma tela, né? Uma grande tela. E eu sou uma narradora onisciente e onipresente. Eu sinto os pensamentos das personagens, os sentimentos das personagens. Teve um romance que tinha chovido à noite e nos primeiros raios de sol, o sol batia na folha e refletia. Eu sempre lembro porque refletia o sol na gota de chuva. A gente nunca repara as gotas que ficam na folha. E foi uma imagem tão bonita que eu não tinha palavras para descrever a imagem do sol batendo na gota de chuva na folha. Porque é você que vai escrever sobre o que você está vendo, né? Exatamente. É mais difícil, não é mais difícil? É mais difícil, mas geralmente não. Eles vão me intuindo até para escrever. Então, é uma coisa automática. A gente senta, vê a cena e vai escrevendo. Que maravilha. Bom, é um romance que acontece na França, né? Na França. Na primeira metade do século XIX, né? Isso, em Paris. Em Paris, eu adoro as histórias de Paris, porque elas são muito românticas, né? Muito. Mas também muito sofridas. Eu acho que às vezes tem uns sofrimentos lá bastante grandes. Muito sofrida e o que me emocionou muito foi a possibilidade de ter contato com os primeiros espíritas. Isso, porque foi o lançamento do Livro dos Espíritas e tudo isso, aquele entusiasmo, né, dos primeiros espíritas. A época de Allan Kardec, né? A época de Allan Kardec. Estava entre nós ainda. Aquele clima, né? Paris parece que estava mais iluminado com a presença de Kardec e o lançamento da doutrina espírita, a codificação. Pois é, e é um personagem que é bem cético, né? Ele não acredita, né? Não acredita na sobrevivência da alma, né? Na existência de várias vidas, né? Então é interessante. Bem ateu. E assim, é um livro interessante, mas a gente sofre, Berenice, para ler. Aqui umas situações aqui que eu falei, não quero que aconteça isso, mas aconteceu. Aconteceu. Agora você imagina quando eu estou escrevendo e vem as situações difíceis, e aí eu não quero escrever isso. Nossa, aconteceu isso. Não, aconteceu isso é verídico e tem que ser passado dessa maneira. É interessante que as histórias trazem acontecimentos do passado, mas que tem muito a ver com os acontecimentos de hoje. Porque hoje ainda tem essas mesmas situações de violência, né, de não aceitação, de manipulação sobre as pessoas, de domínio sobre as pessoas, né, como tem na história aqui a
a Madame Annette, né? Annette. Que ela dominava, ela tinha um poder muito grande, dominava as pessoas, né? Então, eu acho que ainda tem isso hoje, né? E a gente ainda não aprendeu a conviver e a viver harmoniosamente com as pessoas. Exatamente. Cada encarnação é uma nova página. E nós temos o livre-arbítrio para poder mudar a história, né? Pois é. E, de repente, a gente repete a mesma história do passado. Os mesmos equívocos, né? Fazer os mesmos equívocos e também isso vai nos comprometendo mais ainda. A sua dívida aumenta. Aumenta. Né? É isso mesmo. Então, é uma história, mais ou menos, os personagens principais são Rafael e Louise, né? Isso, Louise. Mas a Annette tem um papel fundamental na vida desse casal, né? Exatamente. Porque ela domina muito, ela se impõe muito, né? Como você estava falando, de uma maneira muito negativa com as pessoas que convivem com ela. Né? E ao mesmo tempo, Rafael, que era um espírito, que era um jovem bastante confiante, ele também se sentia meio que dominado pela mãe, né? Porque a mãe é que decidiu que ele tinha que se casar, né? Exatamente. Ele era inseguro. A gente nota a insegurança dele. Mas ele era uma pessoa assim, eu entendo assim, que ele era um bom profissional, ele tinha toda a possibilidade de decidir pela vida, né? Isso. Mas não decidia. A mãe decidia por ele e a gente nota também essa falta de fé. O que a falta de fé faz com a vida das pessoas, né? Até o rumo que você dá. Como ateu, ele não acreditava em nada e esse vazio existencial que ele tinha dentro dele. Morreu, acabou. Pois é. E a perda da morte das pessoas chegadas a ele... Abalavam demais ele, né? Abalava totalmente. Tanto a morte do pai quanto a morte da mãe. A morte da mãe. Abalaram muito. E eu acho que isso atrapalha um pouco as decisões a serem tomadas, o rumo a ser seguido, né? Muito, muito, porque ele, com essa falta de fé que ele tinha, a vida dele desmoronou, né? Com a morte do pai e da mãe. Deu um rumo totalmente diferente para a vida dele. Agora, também tem um papel muito interessante, importante nessa história, é o amigo o Dr. Olivier, né? Que ajuda muito ele também, e que até aconselha, mas ele não ouve os conselhos, por isso que tem uma situação trágica na sua vida, né? Mas é interessante porque ele estava muito também, assim, empolgado, ou disposto a divulgar a doutrina dos espíritas, né? Então, sempre tem aqueles que nos auxiliam na vida espiritual e os que nos auxiliam na vida material, né? Porque ele tinha o mentor dele, o anjo da guarda dele, a inspirá-lo. Eles não ouvia muito, mas inspirava, né? E o doutor Olivier, que também o ajudava, levando o livro dos espíritos e lendo para ele algumas perguntas para ver se ele mudava aquele jeito, né? Mas quando nós observamos a nossa vida, nós percebemos justamente isso. Sempre nós temos pessoas que nos ajudam, nos trazem coisas boas para a gente tomar um rumo, né? Um caminho diferente. Todos nós temos essas pessoas que são anjos da guarda encarnados, né? Do nosso lado. Deus coloca pessoas boas no nosso caminho. Pois é. Então, é uma história que tem um enredo bastante assim, diversificado, né? Eu acho, porque mostra várias situações, né, de vários personagens, mas que todos vão chegar a um ponto comum, né? É interessante a história. E a gente vai percebendo as consequências, né? De atitudes. Nós temos livre-arbítrio, mas as nossas atitudes levam a consequências. Então,
Não tem como evitar, né? É interessante como a gente percebe aqui nesses personagens, né? Personagens muito evoluídos, como Luíse, é uma criatura muito bondosa, muito abnegada, né? E que isso transparece nas suas ações. A gente vê pessoas que estão interessadas no seu bem próprio e que não se importam em prejudicar o próximo, como as meninas lá da casa de... como que era o nome da casa? La Maison Rouge. La Maison Rouge, né? Então, aquelas meninas que ali trabalhavam, muitas delas não estavam interessadas em se auxiliar, né? Elas estavam interessadas em não se comprometer com a Madame Annette, que era a coordenadora da casa, né? E que hoje a gente vê isso ainda, né? Então, as histórias nos trazem lições importantes para a gente ver o quanto de responsabilidade nós temos na vida em relação ao próximo. Mas nós ainda não aprendemos, a gente continua errando do mesmo jeito, pensando só em nós mesmos, né? Na verdade, não despertamos ainda. Alguns despertam mais cedo, outros mais tarde, cada um com o seu amadurecimento, né? Então, as pessoas... Nós convivemos com gente assim, com gente mais evoluída, com gente média, com gente menos, né? Mais egoísta. E que ponto nós estamos? Nós estamos entre os melhores, os do meio, os piores, né? Dizer. Então, nós percebemos que existe essa mistura, né? De amadurecimento nas pessoas, né? Pois é, mas a gente vai continuar falando isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de Foi Tudo por Amor. Até já.